que não tá na Bíblia, não tá né? na Bíblia. Até os de 30. 12 até os 30. É. 12 olha que interessante. Eu volto a dizer, a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de geografia e não é um livro de biografia. Exato. Biografia, não é, a Bíblia não quer contar biografia. Né? Tanto é que a Bíblia, os evangelhos, nós temos 4 evangelhos, os 3 evangelhos muito parecidos, porque eles foram escritos para povos diferentes. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos e Lucas foi escrito por os gregos. Cada povo com um pensamento diferente. João não foi escrito para nenhum povo, mas é um evangelho mais espiritualizado, mais místico, né? Mais místico. Então, e você vê, cada evangelho direcionado para um povo queria responder a pergunta: quem é Jesus? Jesus é Deus Salvador. E Mateus falava para os judeus, apresentava Jesus como o praticamente mais importante que Moisés. Mateus coloca Jesus no monte para falar das bem-aventuranças, que praticamente é o que está no lugar dos 10 mandamentos. Lucas escreve para os gregos. Para os gregos não era importante estar no monte. Então o sermão da montanha, em Lucas, não acontece na montanha, acontece numa planície. Né? Ah, mas meu Deus, foi na montanha. Não importa, porque não é isso que é importante, né? Os gregos são mais ligados à questão da medicina. Lucas era médico, então ele dá detalhes das curas de Jesus, das doenças e tudo. O que importa é o seguinte: o evangelho não é biografia. Dito isso, é o seguinte: Jesus, a história de Jesus vem até os 12 anos, contando o que aconteceu. O nascimento, né? Fala do nascimento, depois fala de um período que o Maria e José fogem, né, por causa da perseguição que há com o menino. Depois fala desse menino num momento importante do judeu, que é o bar mitzvah, ele está com 12 anos, né, é o momento que o menino fica homem, né? É um momento. Então esse momento acontece em Jerusalém. Eles vão para Jerusalém, né? Lá em Jerusalém acontece esse bar mitzvah de Jesus, né? Jesus de repente é visto com os doutores da lei discutindo, ou seja, ele já é um homem, né? E ele já está discutindo, né? E pronto, a Bíblia para aí e não fala, o Evangelho não fala mais. Por quê? Porque o que acontece até os 30 anos, quando Jesus começa a sua vida pública, que é a pregação, que é as curas, que é a proclamação do Evangelho, Jesus foi um adolescente e um jovem normal, como qualquer outro. Ele pode ter ido para outros lugares? Pode. Dizem, né, que ele foi para a Índia. Sim, diz que foi para a Índia. Diz que foi para a Índia, mas também tem um lugar perto ali que moravam os essênios, fica ali perto Exato. do Mar Morto. Tá. A gente não percebe que coisas que Jesus pudesse ter ido para a Índia. Não tem sinais. Não tem sinais. Não tem sinais. Mesmo para os essênios. Os essênios são extremamente escrupulosos e Jesus não tem nada de escrúpulo. Ou seja, os essênios tinham a questão de purificar. Purifica a mão, purifica isso, purifica aquilo. E Jesus é... Nossa, ele não é... Uma vez ele bebendo... os seus apóstolos não purificam a coisa. Fala, meu Deus do céu, mas o copo aí ele dá, o que adianta o copo tá sujo tá limpo por fora, se por dentro não tá limpo? Então Jesus não tem nada de essênio, porque ele leva as coisas muito sem aquele rigor dos essênios, né? Agora, a Índia, a gente tem, pode ter... Olha, a Índia era um lugar muito difícil para você alcançar. A gente sabe, no tempo de Salomão, que houve navios que pudessem ir à Índia, mas eram navios grandiosos, chamados naus de Tarsis. Então, esse comércio com a Índia era muito complicado, a não ser que fizesse ali pela Rota da Seda, aquela coisa que fosse ali, que hoje, atualmente... Mas é muito pouco provável que Jesus tivesse ido para a Índia. Eu sei que a gente queria que Jesus tivesse tido essas experiências, yoga, mas conversado, né, com vários. Mas não teve. Ele foi, porque para nós é meio decepcionante falar, né? Jesus foi um adolescente normal. Um jovem normal. Eu ajudava, geralmente, como José era carpinteiro,
geralmente o ofício do filho também era ser Eu carpinteiro. estava lendo uns estudos que carpinteiro não é essa ideia que a gente tem Não, hoje de trabalhar com madeira, é o construtor. Civil. O cara mexia com tudo, né? Mexia com tudo. Porque a gente pensa só no construir marceneiro. móvel. Não é ele aí. construía casas. Ele construía casas. Era o construtor de casas, porque a casa era feita de madeira e depois tudo. Tanto é que o José não é o velhinho que todo mundo pensa. É um homem forte, musculoso. Mão calejada, né? É um homem que pega a tora, porque ele tem. Então, é um homem muito forte, né? Ele trabalhando, então. Eu vou fazer uma. O José fazer uma cadeira. Não, cara, pelo amor de Deus. Fiz a cadeira. Diz que o José fazia confessionário, né? Você faz não tinha na época, né? Confessionário. Mas aí, então, esse período não acontece nada demais. É um período em que provavelmente, porque aí a gente pode fazer algumas elucubrações, né? Que Jesus vai, ele tem uma frequência na sinagoga, como todo judeu tem, né? A gente percebe que ele conhece as escrituras, né? E ele vai tomando consciência da sua missão como Salvador e como Deus. Entendendo o ser humano, né? As relações, né? Criando laços, talvez. Justamente entendendo. E você vê que Jesus é uma pessoa muito versada em tudo. Ele conhece a agricultura, que ele conhece pecuária, ele fala de joio, de trigo, ele fala de ovelha. Ele aproveitou esse momento para aprender um monte. Tudo, ele sabe tudo, ele conversa com tudo, ele conversa com as pessoas a partir daquilo que as pessoas vivem, né, no seu dia a dia. Chega com 30 anos, é o momento que ele começa. Né? E 30 anos já é uma idade avançada, a gente tem que lembrar, para a época, uma idade avançada. O pessoal fala, Jesus era tão jovem. Não era tão jovem, não, meu filho. Já estava bem. As pessoas deviam ter uma expectativa. 40 e poucos anos. Então ele já era bem. Tanto é que as meninas tinham que casar bem novas, né? Bem novas, porque durava muito pouco tempo o ser humano, né? Agora, então Jesus é já uma idade avançada e Jesus tem esse período que ele morre com 33 anos, né? Mas depois de 3 anos de pregação. E é impressionante porque a pregação de Jesus acontece naquela região que a gente conhece, Jerusalém, um pouco do norte, para na Galileia, pequenininho, praticamente na Galileia, só naquela região do mar de Tiberíades, eu chamo Lago de Tiberíades ali, Mar de Genezaré, que acontece tudo isso e de tal forma influencia todo o pensamento